O ESP32 é um microcontrolador muito popular, criado pela Espressif, usado para projetos de eletrônica, automação, internet das coisas e dispositivos inteligentes. Mas no vídeo de hoje a gente vai muito além de projetinhos de bancada. Vou te mostrar como integrar o ESP32 dentro dos seus próprios produtos. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos. Na verdade, no finalzinho desse ano aí já tá fazendo 6 anos, então já posso começar a falar que fazem 6 anos que eu trabalho com desenvolvimento de hardware e durante essa minha jornada eu já tive muita experiência com vários microcontroladores diferentes e um deles foi com o ESP32. O ESP32 é uma ferramenta muito poderosa que eu te recomendo muito você dominar, você entender o que ele é, entender as possibilidades do que você pode fazer, porque vai ser uma ferramenta incrível, não só para projetos de faculdade, projetos de escola, projetos pessoais, mas também para, de fato, produtos que você pode desenvolver. Aqui nesse canal a gente tem um perfil um pouquinho diferente, eu sempre compartilho por aqui os meus projetos, projetos criativos, e sempre que eu tenho a oportunidade de responder alguma questão mais profunda de vocês, eu gravo vídeos como esse daqui, explicando, como se fosse uma videoaula mesmo. Hoje a gente vai falar sobre ESP32, mas assim como o que segue o perfil aqui do canal, eu sempre tento trazer não só uma explicação teórica, uma explicação ali prática, mas tentar te fazer conseguir conectar isso com o mundo real, com de fato o desenvolvimento de produtos, que é o meu forte, já que eu tenho uma marca de acessórios criativos e tecnológicos, tenho bastante experiência desenvolvendo hardware aqui no Brasil, então eu sempre vou trazer um pouquinho para esse lado e vou te mostrar como que você pode aplicar esses conhecimentos de fato em produtos, tá? Então esse é o meu compromisso com você no vídeo de hoje, diferente talvez de outros vídeos que você já viu sobre ESP32, por aqui você também vai ver caminhos que você pode utilizar para embarcar esse microcontrolador e começar a turbinar os seus desenvolvimentos. O vídeo de hoje ele é patrocinado pela Celos. A Celos é uma ferramenta que usa inteligência artificial para o desenvolvimento de projetos. No seu próximo desenvolvimento você pode começar pela Celos, onde você vai começar descrevendo a arquitetura de cubos do seu projeto. Depois a Celos vai te ajudar a encontrar os esquemáticos que atendem às funcionalidades que você precisa. Daí você pode também já gerar a boom list com todos os componentes eletrônicos e também o arquivo de desenvolvimento, que já vem com o esquemático montado e a board pré-organizada para você agilizar o seu desenvolvimento por aí. Inclusive já tem outros vídeos aqui no canal mostrando como usar a Celos passo a passo, então já se inscreve por aqui, participe da nossa comunidade de desenvolvedores, de pessoas criativas que amam eletrônica e amam o desenvolvimento de projetos. E o link da Celos vai estar aqui na descrição desse vídeo, lembrando que a Celos é uma ferramenta 100% gratuita. Se você já deu uma olhadinha por aí, você já conhece a carinha do ESP32. Esse daqui eu acho que é uma das versões talvez mais você consiga reconhecer, porque essa daqui é a versão Dev Kit. Existem várias plaquinhas como essas daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui na bancada todas as que eu tenho, todas as dev boards da ESP que eu já adquiri aqui, que eu já usei nos meus projetos, mas realmente são muitas placas diferentes que acabam atendendo requisitos diferentes dependendo dos projetos. Se você está começando agora a desenvolver projetos com o ESP32, não se preocupe muito com qual modelo você vai buscar, porque provavelmente a mais básica vai atender muito para os seus projetos iniciais. Realmente você vai precisar começar a fazer uma pesquisa ou uma procura um pouquinho mais refinada pelas placas quando você começar a fazer projetos mais específicos, que possuem alguns requisitos mais delicados, e aí quando chegar nesse momento eu já vou te indicar a não usar mais uma dev board como essas aqui, mas sim começar a embarcar o seu próprio chipzinho do ESP32, começar a desenvolver realmente um produto mais sofisticado. Onde que você pode usar um ESP32? A gente consegue ver esse chip aqui sendo aplicado já em projetos embarcados, em sistema de iluminação. A gente fala muito hoje em dia sobre casas inteligentes, então cortinas que abrem e fecham por aplicativo, luzes. A gente tem robô aspirador em casa, hoje em dia até máquina de lavar roupa se conecta com Wi-Fi. Praticamente tudo que você consegue se comunicar pela internet ou por algum aplicativo, esse desenvolvimento pode ser feito com o ESP32, porque ele é um microcontrolador que já possui
Wi-Fi e Bluetooth integrados. O que isso significa? Isso significa que, diferente de quando você estava desenvolvendo projetos com Arduino, por exemplo, que se você quisesse se comunicar com Bluetooth, você teria que ter um módulo Bluetooth. Se você quisesse se comunicar com Wi-Fi, usar esses recursos, você precisa de um módulo de Wi-Fi externo. Diferente disso, o ESP32 já tem tudo integrado no mesmo chip, então assim que você começa o seu desenvolvimento, você pode só começar a importar as bibliotecas para utilizar e acessar o Wi-Fi e usar livremente ali, começar a codar livremente tudo que você precisa com essas funcionalidades, sem adicionar nenhum componente eletrônico a mais, porque já vai estar tudo aqui dentro. Inclusive, dentro dessa plaquinha aqui, você pode colocar, por exemplo, um web server, uma página HTML para você acessar, para você trocar arquivos. Fazendo essa comunicação na sua rede local, você não precisaria nem, por exemplo, de um aplicativo para conseguir acionar itens da sua casa. Um exemplo muito legal que eu fiz usando isso foi uma luminária chamada Lumi. Já tem projeto dessa luminária registrado aqui no canal, passo a passo, como fazer, inclusive com o código. E naquele caso, eu usei uma plaquinha chamada Wemos, e com essa placa eu coloquei uma página web dentro do meu ESP, que eu consigo acessar dentro da minha internet local e trocar as cores dos LEDs da minha luminária. Tudo isso sem fio, de uma maneira muito simples e usando um microcontrolador barato e pequeno. O ESP32 ele é utilizado já dentro do desenvolvimento de vários produtos, impressoras 3D, possuem chips da Espressif ali dentro, muitos produtos de automação residencial, e aí a gente pode listar várias marcas e vários produtos que provavelmente você conhece, lâmpadas inteligentes, cortinas inteligentes, inclusive é até bem comum a gente já ver em prédio aquelas centrais que ficam nos apartamentos, que já acionam automaticamente ali por comando de voz ou por aplicativo, várias luzes, vários cômodos da casa, vários cômodos ali daquele apartamento, e aquela central que é instalada lá dentro do quadro de luz tem um ESP ali dentro. Em estações meteorológicas também é bastante comum, hortas inteligentes, enfim, se eu for começar a listar aqui, vai ser infinito as possibilidades que você pode desenvolver e que você pode enxergar hoje o ESP atuando. Eu tô falando bastante sobre o ESP32 porque ele é o mais comum, mas na verdade não existe só o chip ESP32, a gente também tem o ESP8266, tem o ESP01, todos eles são chips diferentes que cumprem, na maioria das vezes, as mesmas funcionalidades ali de internet Bluetooth, mas o que vai variar vai ser processamento, vai ser memória interna, vai ser quantidades de portas de entradas e saídas. Então, dependendo das funcionalidades ou do quão robusto você precisa de um projeto, você vai acabar migrando entre um desses chips. Por aqui, uma das minhas favoritas é essa daqui, que usa o ESP8266, ela se chama Wemos, e eu tenho até em outras versões, olha só, tenho essa versão aqui também, tá vendo? Mas você não vai só encontrar essa daqui, essa é uma das que eu mais uso, porque os meus projetos por aqui nem sempre precisam de algo tão robusto. Então eu vou te mostrar aqui na bancada as DevBoards que eu tenho com o ESP32 para você conhecer um pouquinho a carinha delas. E talvez fazer a escolha aí de qual que você quer levar para frente para os seus próximos projetos. E essas aqui são as DevBoards que hoje eu tenho com ESP32. Olha só, a mais comum, acho que o pessoal mais conhece, são as DevBoards dos DevKits. Então tem a DevKit V1, DevKit V2, DevKit V3, essa daqui é uma DevKit V4. Você pode procurar por esse nome, ESP32 DevKit, e você vai encontrar aqui, ó, uma dessas aqui. Elas vão ter, às vezes, as carinhas um pouquinho diferentes, mas muito provavelmente elas vão ter o mesmo chip aqui. Então é o ESP32W1. Algumas delas são 32, outras delas são 32E, mas basicamente é a mesma PCB. E o que vai mudar às vezes é um componente eletrônico ou outro aqui da parte de gravação, que não vai fazer muita diferença para o seu projeto. Porque o que faz diferença mesmo é o chipzinho que está aqui na placa. Então, como eu falei para vocês, a gente não tem apenas o ESP32, eu também tenho aqui algumas plaquinhas que utilizam o ESP8266, que são essas aqui. Calma aí, essa daqui eu não tenho certeza se é ESP32 ou 8266, deixa eu ver aqui. Essa daqui já é ESP32, tá escrito aqui no chip. Então, essas aqui são ESP8266 e essa daqui também é um ESP8266 e ele é chamado de ESP01. O nome dessa aqui é a Wemos Mini
e esse daqui é o ESP01. Esse daqui dá pra ver que é uma das dev boards menorzinhas que eu tenho. Esse daqui, inclusive, eu vejo ela já integrada em vários produtos, porque ela é pequenininha e adiciona um módulo de comunicação com Wi-Fi de uma maneira muito prática, mas uma das maiores dificuldades de utilizar essa dev board aqui é que eu acho que você já tá percebendo que ela não tem entrada USB, então a gente precisa fazer a conexão com um gravador para conseguir gravar os códigos aqui. O processo de gravação aqui ele é um pouquinho chato, também dá pra ver que ela tem pouquíssimas entradas e saídas, e então também a quantidade de periféricos que você consegue controlar com ela é bem limitado, mas é uma plaquinha que quando eu preciso só acionar LEDs, por exemplo, ela é sempre a minha favorita, porque ela é pequena, eu consigo colocar em qualquer lugar, então imagina, eu consigo colocar isso aqui dentro de uma roupa, dentro de uma pequena luminária e o negócio vai funcionar com certeza. O interessante é que quando você for utilizar um módulo de Wi-Fi com Arduino, é exatamente esse que você vai utilizar, mas esse aqui por si só, ele já é um microcontrolador, então se for um projetinho pequeno, que você está utilizando poucas portas de entrada e saída, talvez vale mais a pena você deixar o projeto todo no ESP01. Mas se você já estiver utilizando vários recursos, ou tiver um projeto semi-pronto, ou tiver apenas um Arduino aí para utilizar, então adicionar o ESP01 vai te possibilitar ter esse acesso ao Wi-Fi. Só que, sinceramente, eu acho que se você já estiver num ponto onde você está utilizando os recursos aqui do ATmega, junto com as portas de entrada e saída, talvez substituir tudo isso daqui por um ESP32 Dev Kit, ou um ESP8266, ou uma Wemos, vai ser mais inteligente, mais barato também. Tem algumas plaquinhas um pouquinho diferentes aqui, ó, por exemplo, o ESP32 Cam, e ele já vem não só com o recurso de Wi-Fi e Bluetooth, mas também com os recursos de câmera aqui, ó, todos já integrados na mesma placa. Então, se você está fazendo uma mini câmera de segurança ou um monitoramento simples aí na sua casa, essa câmera aqui já atende muito bem. Eu já fiz um projeto que eu utilizei quando eu fui viajar para eu conseguir monitorar os meus gatos, então eu conseguia ver se o alimentador tinha dispensado comida certinho, se estava todo mundo bem, se nenhum gato ficou preso em nenhum lugar do apartamento, então eu coloquei a ESP-Cam numa pequena câmerazinha e deixei apontada num lugar bem estratégico aqui em casa. Essa aqui é uma placa bem divertida também de usada para fazer muita coisa com ela. Inclusive não só projetos de monitoramento, tá? Você já consegue pegar um pouco dessa imagem, tratar essa imagem, passar para algum lugar para conseguir fazer um processamento já de imagem com essa PCB aqui. O que eu estou apresentando para você aqui são dev boards, e normalmente quando a gente vai partir para um desenvolvimento um pouco mais profissional, não vai ser numa dev board que a gente vai utilizar o ESP, e sim em um chipzinho. E já me adianto aqui pedindo desculpas para vocês por apresentar um chip tão horroroso. Ele foi parte de alguns testes bem pesados meus no passado. Então dá pra ver que ele tá um pouquinho danificado aqui, mas eu acabei guardando ele porque eu achei muito interessante aqui ver o ESP32 dessa forma aqui, ó. Então, normalmente, se você vai integrar, colocar isso aqui num projeto embarcado, você vai comprar esse aqui. Isso aqui é um componente eletrônico da Expressif, chamado ESP32W1. E aí você consegue ver aqui, inclusive, ó, as portas de entrada e saída. Você consegue adicionar esse chip aqui no seu produto final e adicionando uma forma de fazer a gravação e conectando já direto aqui, ó, na sua placa de circuito impresso, as GPIOs que você precisa para acionar o seu circuito, você tem um hardware embarcado. Você também poderia fazer isso diretamente com o chip, não utilizando aqui essa caixinha, né, esse chip grandão aqui, né, já tem alguma eletrônica embarcada dentro aqui. Você pode também usar o chipzinho mais simples, deixando todo o seu projeto ainda mais compacto. No caso aqui, esse projeto do ESP01, ele já é um projeto inicial bem bacana aqui para você utilizar os recursos do ESP8266, porque a partir dessa eletrônica aqui você consegue expandir, começar a adicionar os outros elementos que você precisa. O ESP01, ele tem essa dificuldade de te limitar as portas, mas se você estivesse embarcando o 8266 no seu projeto, você poderia utilizar todas as portas de entrada e saída que esse chip aqui te oferece, melhorando ainda mais os recursos com uma eletrônica muito enxuta, né? Não é com ESP32, mas eu quero mostrar para vocês também, já que a gente está com as dev boards aqui na bancada, a minha própria dev board que eu desenvolvi junto com vocês, e já tem vídeo aqui no canal desenvolvendo a Julia Pi, que é uma dev board baseada no Raspberry Pi Pico. Ela não tem conexão com Wi-Fi, não tem conexão com Bluetooth, mas é a minha primeira dev board, e se vocês quiserem ver como que eu apliquei os conhecimentos aí para desenvolver uma PCB, ó, com um microcontrolador, já tem vídeo aqui no canal, e em breve aí, quem sabe até o final desse mês também já vai ter vídeo montando, soldando completamente aqui essa dev board para vocês. E testando e começando a desenvolver os primeiros projetos também, né?
Saindo agora aqui da bancada, eu lembrei de uma coisa, o ESP também possui um recurso muito interessante chamado ESP Now. Eu vou gravar uma videoaula sobre esse recurso para vocês também, porque ele é muito interessante, as implicações são ótimas para produto. Então aguarde aí essa videoaula que ela ainda vai sair. Agora que você já conheceu um pouquinho da carinha das DevBoards, já entendeu como conectar os periféricos, usar as entradas e saídas ali pelos pinos e também como fazer a gravação de código em cada uma delas, vamos falar um pouquinho sobre linguagem de programação, o que é possível fazer, o que é possível gravar nessas DevBoards ou no chip da ESP. Você consegue programar o ESP32 utilizando C++, utilizando Python, utilizando JS, mas a minha forma favorita de fazer a programação é utilizando C++ com o framework do Arduino. Então se você hoje já desenvolve projetos com Arduino, para você começar a desenvolver projetos com ESP32, literalmente vai ser só trocar a DevBoard. Você vai, ao invés de espetar o seu Arduino, você vai espetar o seu ESP, vai fazer as configurações ali adicionando então o seu ESP ao invés da placa do Arduino que você está utilizando. Você pode gravar o seu código normalmente, utilizar as entradas e saídas normalmente. A maior diferença é que agora você tem os módulos de Wi-Fi e Bluetooth sem precisar colocar nada externo. Então é menos coisa para você ficar comprando e menos coisa para você ficar conectando, consequentemente, menos coisa para ficar dando problema aí no meio desse desenvolvimento. Então isso significa que o ESP é melhor do que Arduino? Bom, essa é uma questão bastante controversa, muita gente defende o Arduino, muita gente defende o ESP, muita gente diz que o Arduino não precisaria nem existir, mas aqui vai a minha opinião sobre isso e você também pode pensar um pouquinho e deixar para mim aqui nos comentários se você acha que vale a pena em todos os casos não utilizar Arduino e somente utilizar o ESP. A gente sabe que hoje existem várias placas Arduino, inclusive placas que já têm esses recursos de internet e de Bluetooth já integrados. São placas mais elaboradas e normalmente um pouco mais caras. Acaba que por mais que o Arduino Uno seja uma placa muito básica, eu acho que o ESP ele não substitui para o iniciante o papel do Arduino Uno, principalmente o Arduino Uno, que já tem todo aquele ambiente fácil de utilizar, onde ele é muito amigável, é uma placa muito robusta também, então é um pouquinho mais difícil do iniciante queimar e estragar uma placa dessa. Então, na minha opinião, o Arduino Uno ele tem ainda um espaço muito querido no meu coração, principalmente se você estiver começando. Foi assim que eu comecei também. Eu comecei aprendendo a desenvolver projetos com Arduino Uno e depois eu fui migrando aos poucos para as placas. Mas se você hoje já desenvolve projetos com Arduino, nunca desenvolveu com ESP, eu recomendo o quanto antes você adquirir uma placa dessa e começar a perder esse medo, começar a desenvolver, porque isso vai te abrir muitas possibilidades, você vai evoluir muito os seus projetos com isso. Quando a gente fala sobre recurso, memória, processamento, é claro que cada placa tem que ser comparada com a sua similar na outra empresa, né? Eu vejo muita gente comparando o melhor ESP com o Arduino Uno, e é claro que não vai ser a mesma coisa. Mas quando você já está evoluindo os seus projetos, se você está precisando já desses recursos de conectividade, está desenvolvendo projetos IoT, eu acho que nenhuma placa Arduino hoje bate uma placa com ESP32, principalmente por conta do custo. Agora, tópico final por aqui. E o mais importante, na minha opinião. Eu mostrei para você na bancada que isso aqui é uma DevBoard e que, na verdade, esse daqui é o chip da Espressif. Por essa placa ser uma DevBoard, ela tem vários recursos, tem várias entradas e saídas já disponíveis, a forma de programar também é muito fácil, porque é só você plugar aqui o seu USB, colocar no computador e ali entrar no Arduino IDE e fazer o upload de código, todas essas coisas que a gente já conversou aqui no vídeo, mas quando a gente está falando de produto final, você ter uma DevBoard no seu produto final nem sempre vai atender tudo que você precisa. Primeiro ponto, imagina que você tem que comprar várias DevBoards só para poder fazer o seu produto. Então você fica dependendo aí de uma empresa de fornecer todas essas DevBoards. O custo da DevBoard também vai ser muito mais caro do que se você compra apenas o chipzinho da ESP. A minha recomendação é que se você está pensando em desenvolver um projeto com ESP32, que você pensa que em algum momento ele vai virar produto, você já procure como fazer um projeto embarcado utilizando um chip da ESP. Inclusive eu posso te mostrar aqui dentro da Celos como que você pode fazer para adicionar um chip da ESP32 no seu projeto. É muito fácil, por isso que eu gosto de usar a Celos no desenvolvimento dos meus projetos.
Então, para começar um projeto, você consegue criar um novo projeto aqui, você pode descrever a proposta do que você está procurando aqui, ou você pode também pegar um dos projetos compartilhados das células. Clicando nesse botão aqui, eu posso digitar ESP32 e eu vou encontrar esse projeto aqui, tá vendo? Ele é um projeto básico com recursos iniciais para você utilizar o ESP no seu projeto. Então eu vou copiar esse projeto aqui para dentro da minha área de trabalho. Agora eu já tenho a arquitetura do projeto, eu posso adicionar outros componentes eletrônicos aqui pela barra lateral, ou também eu posso pedir aqui para o Celos Design Assistant para me trazer outras opções. Inclusive, se você quiser assistir uma videoaula completa de como usar Celos, já tem outra videoaula aqui no canal, eu recomendo você assistir se quiser usar essa plataforma. E para encontrar as opções de esquemáticos com o ESP32, é só clicar aqui no microcontrolador principal e vir aqui para ver mais cubos. Aqui vai aparecer para você escolher para o seu projeto várias opções com o ESP32, ó. Temos aqui o ESP32S3, temos o ESP32S3 Mini, tem o C3, C6, S2, tem o ESP32S2 Mini. E clicando na solução você pode selecionar ela para o seu projeto, ou você pode também entrar para ver como que essa solução foi desenvolvida. Que você consegue ver que a Celos não vai só te dar a opção do chip, tá vendo que junto com o chip do ESP32 vem também todos os componentes eletrônicos necessários para fazer com que esse chip funcione perfeitamente. Inclusive também as portas aqui já disponíveis para você fazer a gravação desse chip depois. Temos aqui ó, o cristal oscilador com seus capacitores, o switch para o enable, os capacitores de desacoplamento, tudo vem preparado para você conseguir utilizar esse componente eletrônico. Aqui é uma visualização também de como que ele vai ficar na sua board, então observe que quando você usa Celos, você não vai pegar só aqui a sugestão do chip, mas toda a eletrônica que você precisa para fazer ele funcionar. E se você estiver desenvolvendo um projeto do zero, montando aqui os cubos e quiser que apareça opções de ESP32 como preferência para o seu projeto, é só você clicar aqui em Project Settings e adicionar aqui a Espressif como a sua preferência de fabricantes. Você pode também adicionar exatamente o part number que você gostaria que aparecesse, não só do ESP, mas de todos os outros componentes que você quer que apareça no seu projeto. Salvando essa configuração, quando você clicar aqui para resolver os cubos, aí você pode voltar aqui no seu componente eletrônico principal, clicar para ver mais cubos, e a Celos sempre vai trazer primeiro as sugestões que você indicou como preferência. Então primeiro vão vir aqui todos os microcontroladores da Espressif e dando preferência também no ESP que você determinou que queria para o seu projeto. Se não tiver exatamente a opção que você queria, vão vir as mais próximas. E usando a Celos, você vai conseguir gerar a bullish do seu projeto e também vai conseguir fazer o download do projeto já pré-organizado. Então aqui vai vir ou no Altium Designer, ou no Fusion, ou no KiCad, os esquemáticos já montados de acordo com o que você selecionou aqui dentro da plataforma, e a board também já vem pré-organizada para você começar o seu trabalho de desenvolvimento de hardware. Além disso, a Celos também te oferece uma documentação que é muito legal para você descrever o seu projeto ou até compartilhar com o cliente. Utilizando não o dev board, mas apenas o chip, você vai estar economizando o processo de montagem do seu produto final, porque todos os componentes eletrônicos da sua PCB já vão ficar todos em um só lugar, então não tem por que você ficar, por exemplo, como eu fiz no quadrinho Pixel, como eu fiz no Lume, trazendo coisas para fora. Você acaba, por exemplo, desenvolvendo um produto robusto, inteirinho, com tudo integrado. Se eu fosse, por exemplo, desenvolver o Lume, eu poderia fazer uma PCB com todos os LEDs, o chip ali, a parte de carregamento ou de módulo de bateria e carregamento de bateria, todo integrado na mesma PCB, e aí o meu produto fica muito simples. Ele fica fácil de montar, fácil de encomendar, fácil de comprar. Para montagem final é só adicionar aquela PCB, bateria e o case da minha luminária em volta. Muito diferente do que a gente normalmente faz em projetos com dev board, que a gente vai soltando aí um monte de fiozinhos, fazendo aquelas gambiarras para fazer o negócio todo funcionar. No produto final, isso não funciona, porque esse monte de fios traz mais mau contato, é mais difícil o processo de montagem, deixando todo o seu produto mais caro, além de ele ter uma possibilidade muito grande de quebrar muito mais rápido. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal falando sobre projetos embarcados, o que são projetos embarcados, você pode assistir por aqui. Bom, é isso aí, essa foi a nossa aula sobre a ESP32, espero ter conseguido aí te explicar sobre essa ferramenta, te incentivado a utilizar nos seus projetos. Se você já tem algum projeto em mente, está querendo fazer,
Descreve ele para mim aqui nos comentários, eu quero conhecer o que você está fazendo, mas se você também tiver alguma outra dúvida, algum outro assunto, alguma outra placa, algum outro componente que você gostaria de um vídeo mais explicado ou que eu aplicasse essa tecnologia em algum projeto, deixa para mim aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar esse vídeo para você também. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!